muito feliz em ver várias pessoas aqui da CIE, daqui da Bahia, do campo de educação ambiental, de onde eu venho. Hoje eu estou na UNB e fiz um pós-doc aqui com o Marcos Sorrentino, com o grupo Senina Garcel também. Então, minha participação aqui é múltipla. Né? Mas, sem muitas delongas, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos organizar essa mesa com uma fala de em torno de 15 minutos e aí depois nós abrimos para o diálogo junto com todo o aporte que a gente já trouxe até o momento. Tá bom? Então, vamos tentar organizar esse tempo. Então, eu quero convidar agora para esta mesa, eu acho que aqui eu vou acompanhar aqui no celular, vai ser melhor. Vamos lá. Eu gostaria de chamar para compor a mesa a senhora Kitty Tavares, diretora de Educação Ambiental da SEMA. Palmas! Gente, eu vou quebrar um pouquinho os protocolos, senão a gente cochila de cansaço, tá bom? A segunda pessoa a compor a mesa, ou é uma dupla. Tem aqui escrito, a gente vai tomar a decisão agora. Renato Cunha e o Limite. Continuando, temos agora a Maria Aparecida José de Oliveira, carinhosamente chamada de Cidinha. Cidinha, por favor. E, não menos importante, uma pessoa também pouco conhecida no grupo. Vou dizer as duas iniciais e aí você chama, tá bom? MS. Então, nós vamos combinar uma média de... Eu sei que nós temos... As pessoas que compõem a mesa têm um aporte muito grande na área de educação ambiental, mas para tentar equilibrar o tempo e a gente terminar em torno de 12 horas, né, ter uma hora aí de mesa e ter espaço para o diálogo, temos mais uma pessoa para compor a mesa, que é a Adriana Batista, da Reserva da Biosfera, do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera do INEMA. Por favor, Adriana. Então, eu vou começar trazendo um pouco sobre o mapeamento do estado da arte da Bahia. Enquanto organiza a apresentação aqui dos slides, nós vamos inverter a ordem das apresentações e eu vou passar então para a fala de Renato, a fala de Renato sobre a experiência da Reserva da Biosfera. Por favor. Bom dia a todos, obrigado pelo convite de estar aqui nessa mesa, nesse importante evento, né? Batalha, né, Marcos, de conseguir fazer essa atividade aqui, mas beleza. Obrigado aí, Vitor, obrigado a todo mundo. Então, a gente vai dividir essa fala aqui em 3 pessoas, eu, Lilith e a Adriana. A gente se avisa aí o tempo para a gente não passar por causa do horário geral aí. Mas a gente vai falar rapidamente, então, o Marcos pediu até um pouco da questão dos postos avançados.
biosfera da Mata Atlântica. Mas só para colocar um contextozinho, acho que o companheiro Carlos, né, já falou como é que surgiu essa questão das reservas da biosfera a nível do planeta, né, a nível da Terra, né, uma atividade, né, uma iniciativa do programa da Unesco, que é o Homem Biosfera, e que começou a identificar áreas sensíveis, importantes pela biodiversidade e tal, e foram consideradas, então, reservas da biosfera. E aí surgiu aqui no Brasil também a iniciativa de fazer aqui reservas da biosfera também. A primeira, então, foi a da Mata Atlântica, a reserva da biosfera da Mata Atlântica, que começou a ser trabalhada lá em 1992, um pouco na época da ECO 92, um pouco depois, para que uma parte, inicialmente, da reserva da Mata Atlântica fosse considerada como tal. E a primeira fase foi lá só naquelas áreas lá entre São Paulo, Paraná, Minas Gerais, que era Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. Foi a primeira fase, vamos dizer assim, do projeto. Depois, ao longo de vários anos, vem avançando. Hoje está na 6ª fase e praticamente aborda o bioma todo, desde lá do Rio Grande do Sul até o Piauí, né, e considerando todo, né, o bioma Mata Atlântica. E aí tem uma governança, né? A governança, como é que se estabelece? Então tem um Conselho Nacional da Reserva da Biosfera, que é formado por instituições do poder público, federal, estadual, municipal, né? Por academia, né? Moradores da Reserva da Biosfera, né? Índios, ou quilombolas, pescadores e outras pessoas, né? Identificadas como tal. A sociedade civil, a rede de ONG da Mata Atlântica é indicada para colocar representante, e empresários também, empresários, vamos dizer, conservacionistas, não que causam impacto, né? Mas empresários que têm a ver com essa questão. E como a Mata Atlântica é muito grande, quer dizer, inclusive é a maior reserva da biosfera, das tantas reservas da biosfera que existem, né, consideradas como tal. E pela extensão dela, então, para a governança foram criados comitês estaduais. Então, todo o estado tem a possibilidade de criar esses comitês estaduais. Aqui na Bahia foi um dos melhores, tem sido inclusive um dos melhores comitês. É coordenada pela Adriana atualmente, eu já estou aí de coordenadora adjunto, né? A gente faz uma dobradinha lá para tentar manter sempre ativa e tal. E como a Bahia é grande também, aí foram criados subcomitês. Então tem o subcomitê do Litoral Norte, do Recôncavo Sul, são 2 comitês, subcomitês que estão ativos, né? A Adriana participando também do Litoral Norte, do Recôncavo Sul, o Gambá também participa, tem uma atuação no Recôncavo Sul, e estão ainda desativados, e a gente está no esforço de reativar, do Baixo Sul, do Sul e do Extremo Sul. E da Chapada Diamantina sempre foi uma ideia de criar um subcomitê lá, mas, né, os subcomitês, eles não se formam assim, a gente vai lá e quer viabilizar. Tem que ser uma coisa que venha das comunidades, venha do poder público local, venha das pessoas, das comunidades. Então, aí elas reivindicam para ser um subcomitê, e aí passa pelo comitê, aprova-se e tudo mais. Esse é o processo. Nos postos avançados, então é uma estratégia para que a Reserva da Biosfera seja uma vitrine local, né? Um centro de referência, um centro de divulgação do que significa. Então, para virar um posto avançado, tem que ter 3 funções que estão estabelecidas nessa proposta da Reserva da Biosfera. Tem que ter um conhecimento tradicional e científico, tem que ter uma proteção da biodiversidade naquele espaço, e também um desenvolvimento sustentável, ou seja, formação e tudo que a gente entende nesse processo de sustentabilidade. E para ser aprovado, precisa cumprir 2 dessas 3 funções. Aí o posto avançado tem que começar a funcionar, e ele tem um prazo de 4 anos. Em 4 anos tem que fazer um relatório, e nesse relatório está funcionando. Então, se não estiver funcionando, pode perder o título de posto avançado. Ele é aprovado, então, primeiro na Bahia, no caso do subcomitê, depois no Comitê Estadual, depois no Conselho Nacional da Reserva. A Bahia tem 15 postos avançados, né? São
cerca de 70 que tem no Brasil todo, 34 no Nordeste e 15 na Bahia. A Bahia, inclusive, figura como o maior estado que tem postos avançados, é o que tem mais postos, né? E o litoral norte da Bahia, pelo esforço principalmente de Adriano, que faz toda a articulação com as várias organizações e tal, como o Centro Tamar, o Baleiro Jubarte, né? E tem outros tantos aí, Fundação Terra Mirim, ela vai falar um pouquinho depois desse trabalho específico. Então, é um desafio, né? Desafio esse processo. E o principal desafio, fechando a minha fala, Rita, é grana, dinheiro para manter esses postos avançados. O Carlos aí falou, né? Ele tem várias possibilidades e tudo. Aqui, você ganha o título, mas dinheiro não ganha. Então tem que fazer projeto, tem que fazer atividade, tem que buscar mobilização de recursos. Aí a gente vai falar um pouquinho dessas dificuldades do Gambá. É um posto avançado, lá no Recôncavo Sul, onde fica a Serra da Jiboia, né? E aí a gente tem a dificuldade de manter as atividades. Se não tem projeto, fica mais ou menos, a gente consegue algum projeto melhor, aí é uma busca constante. Isso não é só o problema do Gambá, é o problema dos 70 e tantos postos avançados que tem no Brasil. Então, Lilith, passa. Não, então, eu acho que, Adriana, você completa aí o litoral norte, as articulações aí. Bom dia a todos. O Renato me fez esse convite para vir aqui falar um pouco junto com eles dois aqui. Para mim, uma referência. Para mim, é assim, bem tranquilo e leve eu estar hoje como coordenadora da Reserva da Biosfera aqui no estado da Bahia, porque eu tenho um histórico do Renato ali ao meu lado. Ele é um vice-coordenador, então para mim é mais tranquilo mesmo. E falar um pouco para vocês, assim, o Renato já trouxe, eu trouxe a apresentação também, mas estou achando bem tranquilo dessa forma, falar um pouco mais descontraído. Já trouxe um pouco do histórico do que é a RBMA, e aqui no estado da Bahia a gente tem feito assim, um esforço entre dois pilares, que é reativar todos esses subcomitês que já existiram. Já estamos com o Litoral Norte e com o do Recôncavo Sul em funcionamento. Queremos reativar o do Sul e do Extremo Sul, porque a gente sente que pessoas que estão na área ali, no momento ali em desenvolvimento, nos trazem um esforço para poder ter um ganho maior na Mata Atlântica, que tem sido uma luta bem árdua. Então, nós estamos com esse pilar de reativação dos subcomitês, assim como estamos também com a proposta de criar um observatório de áreas protegidas dentro da Mata Atlântica. Então, é um trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na RBMA pela coordenação do Estado da Bahia. E pelo que o Renato falou, assim, esses postos avançados merecem esse destaque. A Reserva da Biosfera dá esse título de posto avançado porque a gente reconhece que aquelas instituições têm desenvolvido um trabalho de preservação, um trabalho de conhecimento tradicional e científico e de educação ambiental. Então, eles se tornam esses centros de divulgação que já são por si próprios. A Reserva da Biosfera apenas dá esse título e traz para perto da gente, para a gente poder apoiar da forma que nós estamos podendo apoiar no momento. Então, o Nordeste se destaca com 34 postos dos 73 postos avançados, como o Renato falou, e dentro do Nordeste, a Bahia tem 15 desses postos avançados. Na região do Litoral Norte, nós estamos hoje com 11 postos avançados. Se a gente for aqui detalhar o que esses postos avançados, que são esses centros de educação ambiental, fazem, é mais fácil a gente falar alguns nomes que vocês, por si próprios, já vão conhecer, que é o projeto Tamar, o Instituto Baleiro Jubarte, a Reserva Sapiranga, o Centro de Ecologia e Conservação Ambiental da Universidade Católica de Salvador. A gente tem a Fundação Terra Mirim, a gente tem uma RPPN da Abracel, que é brilhante, a RPPN Lontra. Temos também o Ecoparque da Mata, que tem uma cultura e uma tradição assim, indígena fantástica. Temos o Vale Encantado, que entrou recentemente, e mais recentemente ainda a gente tem um primeiro meliponário reconhecido como título de posto avançado, que foi o Pólen Dourado. E essas instituições, assim, o desenvolvimento da educação socioambiental aflora, porque eles recebem turistas, recebem escolas, e a gente, pela Reserva da Biosfera, se aproxima para poder estar unindo forças. E neste momento, pela presença de tantos postos avançados na nossa região, nós fomos escolhidos para sediar, para implantar
o primeiro roteiro dos postos avançados que existe na reserva da biosfera da Mata Atlântica. Então nós temos hoje um passaporte, onde as pessoas sabem aonde estão chegando, carimbam para poder registrar que foi em um desses postos avançados que estão interligados ali. Então nós temos esse roteiro ainda em implantação, nós buscamos desenvolver para poder também fazer o que nós estamos podendo fazer, que é assim, mostrar que aquelas instituições para nós têm uma grande valia, têm uma grande importância, porque é a força que nós estamos tendo no momento, de valorizar quem vive e quem trabalha nessa dinâmica de estar em território, educando socioambientalmente, preservando dentro da Mata Atlântica. Então, são essas informações que eu estou podendo aqui contribuir com o Renato. Quero passar para a Lilith, para ela falar um pouco do que é um posto avançado, né? O que esse posto avançado desenvolve e quais também são as dificuldades, para que a gente possa estar buscando esforços, né, para auxiliar. Bom dia a todos. Eu sou Lilith, para quem não me conhece, acho que a maioria aqui sabe quem eu sou, mas eu sou do Gambá, sou psicóloga de formação, encantada com a educação e baiana por opção, porque moro aqui há mais de 40 anos e tenho a Bahia como minha terra, também, junto com as outras aí, referências. A Bahia no meu coração, a Bahia. Isso, é isso aí. Bom, eu vou, na verdade, aqui trazer a experiência do Gambá com essa preocupação de difusão da educação ambiental. E vou dar rapidamente 2 exemplos. O primeiro foi, inicialmente, o Gambá existe há 40 anos, né? No ano passado a gente fez essa comemoração, e desde 1994 que a gente se preocupa com essa ideia de criar um centro de educação ambiental. E aí iniciamos na tentativa de fazer uma biblioteca. Mas, como tudo é muito sofrido e falta, né? Falta o recurso, a gente implantou, na altura tivemos a parceria com o governo do estado, implantou a biblioteca, mas acabou o projeto, acabou o recurso, fechou a biblioteca. Depois tentamos de novo em 2001, novo processo, novo projeto, outra vez a tentativa e tal. Deu na mesma história, não conseguimos avançar. A biblioteca está lá, uma sala que nem essa aqui, cheia de documentos, cheia de livros. Depois chegou em 2005, 2008, a gente tentou pela 3ª vez. Aí avançou um pouco mais, também com uma parceria com o governo do estado, na altura. E quais eram as principais preocupações nessa época? E assim, a gente viu aqui o guia de atividades, os protocolos, o que seja, de cada centro de educação ambiental que foi colocado, e a gente tinha como preocupação a divulgação de informação. As informações que a gente registrava, né, e recebia também de muitos lados e muitas instituições, a formação de voluntários na época, né, e a realização de ações de educação ambiental com as informações que a gente tinha. Então, a gente elegia algumas temáticas emergentes, e nuclear, Mata Atlântica, discussão dentro das escolas, e a partir dessas temáticas, a gente então promovia atividades artísticas, jograis, peças teatrais, música, relacionando essa atividade e promovendo o debate. Então, essa era a função desse Centro de Educação e Documentação que a gente tinha, né? A gente chamava CEDEA. Mas, em 2008, acabou o recurso, também está lá fechado, a gente não tem
e com a idade que a gente tem, eu já não tenho mais pudor nenhum de dizer que a nossa incompetência de conseguir fazer um novo projeto, conseguir novo recurso, está lá fechado. Uma hora desencanta. Bom, a segunda experiência é justamente essa que a Adriana colocou, dentro da reserva da biosfera, dentro do posto avançado na reserva da biosfera da Mata Atlântica, que o Gambá tem no interior do estado, em Elis Medrado, uma instalação, uma unidade de trabalho, onde a gente tem um viveiro e os nossos 2 produtos, que a gente chamou assim, organizou assim o trabalho, 2 produtos para poder vender serviço e conseguir algum recurso, porque tudo é na base do projeto, tudo é suado. Um deles é o Viveiros, que a gente acaba que vende mudas e desenvolve os projetos de reflorestamento. E o outro é de vivências, que a gente chama produto das vivências. E nessas vivências justamente são as atividades de educação ambiental e de trabalho com a comunidade. Então ali a gente desenvolve visita monitorada, trilhas ecológicas, dias de campo para atividades voluntárias, oficinas de combate a incêndio, de montagem de viveiros, de acompanhamento de projetos e grupos de pesquisa de fauna e flora da Mata Atlântica e do Cerrado também, que fica em Elis Medrado, bem na Serra da Jiboia. E com isso, a nossa intenção é colocar a nossa espécie humana mais em contato com a natureza, da onde a gente saiu e a gente precisa voltar para o nosso lugar dentro do elo da natureza. E esse contato diário, o que eu acho na natureza é que está precisando muito em qualquer atividade que a gente faça. Enquanto a gente não se colocar como simplesmente um elo dentro dessa cadeia, né, voltar para tirar essa nossa ideia de que somos o topo, né, a gente não vai avançar muita coisa. E os postos avançados da reserva da biosfera se prestam para isso, para desenvolver esse tipo de atividade e trazer as pessoas mais perto do que é natural e vivo, né? É o que a gente precisa. Muito bem. Vamos apresentar as potências e os desafios para alcançar esses espaços. Então, sem muita delonga, passamos para Kit Tavares e eu vou pedir que cada pessoa se apresente, tá bom? Fica mais fácil, por favor. Por favor. Cidinha, passa para aquela mesa, aquela cadeira lá, Cidinha, tem uma cadeira lá, ó, para você. Eu não vejo. Kit Tavares, estou desde 4 de fevereiro diretora de Educação Ambiental da Secretaria de Ambiente. Gostaria de registrar a presença aqui também do nosso superintendente, Tiago Porto, Superintendência de Política e Planejamento Ambientais da SEMA, onde está a diretoria. Fazer uma saudação especialíssima aos membros / missionários da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental que estão aqui presentes. E tivemos reunião ontem da CIE e a gente casou essa reunião da CIE com esse evento aqui. E também outra saudação especialíssima a 2 ex-diretoras, né? A DEA, antes DEA e agora DIES, ela foi criada em 2003, tem 20 aninhos. A CIE vai completar a maioridade esse ano, em setembro, 18. Maria Rita Ferreira Tita, de 2007. Isana, que é nossa mestra. Na verdade, uma das principais protagonistas em todo o processo que a gente vai apresentar aqui, tá certo? E tratar do estado da arte,
desses 20 anos, pelo menos dos 20. É desafiador, então quando o Rita aqui começar a mostrar o papelzinho, eu vou ficar tensa, e aí nossos membros vão completar o que eu puder ter esquecido ou passado muito rapidamente. Então, vamos ao desafio. Bom, gente, a gente vai trazer principalmente aqui todo o trabalho e esforço e sempre dessa instância deliberativa de educação ambiental, que é a CIE, aqui no estado da Bahia, uma iniciativa que foi do Ministério do Meio Ambiente de criar as comissões interinstitucionais no estado, e a gente fez todo um trabalho, né, de cumprir, de fazer esse dever de casa. Tivemos, claro, momentos desafiadores, identificamos problemas, identificamos situações de refluxo ou de avanço, mas estamos aí, né? E trabalhar agora que a gente vem aí por diante na atual conjuntura. Vamos lá. Pode passar aqui. Falando rapidamente desse histórico, então, todo o trabalho de construção coletiva, a gente identificando, inclusive, a partir também da primeira Conferência Nacional, para não falar lá em 92 até aqui, né, mas a primeira Conferência Nacional foi em 2003, teve como eixo temático a educação ambiental, tanto no âmbito do Estado, quanto na Conferência Nacional, e começamos a trabalhar a política que foi trabalhada, tudo foi trabalhado de forma de construção coletiva. Então nós iniciamos com a minuta da lei, com um debate na CIE, a partir de 2007, trabalhamos consultas públicas nos territórios de identidade, todo um processo também de debate de trabalho entre 2008 e 2009, publicamos a lei em 2011, somente em 2019 publicamos o decreto regulamentando, mas saiu. Também todo um processo de debate, de discussão, de escutas. Lançamos em 2013, né, a lei e a publicação da resolução. A gente traz aqui também, além do trabalho executivo, digamos assim, da Secretaria do Meio Ambiente, temos, é lógico, outras secretarias e setores e instituições no âmbito do Poder Executivo, até fazer registro aqui de Tosado, que está na SDR, e também faz parte da CIE. SDR é a Secretaria de Desenvolvimento Rural. E a Secretaria, faz um destaque aí que a Secretaria de Educação também publicou a resolução no Conselho Estadual de Educação, a resolução número 11, que trata sobre a educação ambiental formal e trata, considerando o que é destacado na política de educação ambiental, né, todo o trabalho deve ser levado com relação à interdisciplinaridade e outras coisas mais para as escolas. Pode passar. Também fazer esse destaque aí, sim, da PEA, né, as ações prioritárias, a formação e capacitação, desenvolvimento de estudos, pesquisas, experimentações, identificar, inclusive, todo esse trabalho conjunto, né, a produção e divulgação de material educativo, a gente sempre trabalha, a gente vai ver no outro slide, as oficinas e as entregas qualitativas, que a gente chama de entrega qualificada dos materiais que são publicados, que são trabalhados coletivamente, e acompanhamento e avaliação continuada e a disponibilização permanente de informações. O interessante é que pós-decreto, no plano plurianual, a gente trabalhou um destaque, um compromisso de educação ambiental, uma forma de dar também até certa dar atenção também a diversos setores, porque às vezes a gente identifica que é como se a gente ficasse blindado ou ficasse... aquela coisa da setorização que interfere muito, as famosas caixinhas, né? Então, eu acho que o principal desafio é esse exercício da transversalidade, exercício de que as pessoas nos enxerguem e que a gente possa também difundir cada vez mais essa política tão importante que é a educação ambiental. Pode passar. Bom, desde o ano passado a gente começou a trabalhar, então essas informações que eu fiz referência, um podcast, o Bem Te Ouvir, que a gente, inclusive, fazer um destaque aqui também, olha bem,
a gente quer trabalhar, vou até já deixar aqui como uma referência. A gente costuma trabalhar aqui com os instrumentos e as ferramentas que a gente utiliza, usar o nome de pássaros no nome da nossa fala, né? Então veio o Bem Te Ouvir, que foi todo um exercício de consulta, e chegou esse Bem Te Ouvir, e para um sistema, está me incomodando muito o sistema de informações ambientais, não tem o nome, a gente quer de educação ambiental, e a gente quer denominar com o nome de pássaros, vamos colocar aí, fazer uma consulta, tá certo? Vamos lá começar a pensar. Ararinha azul, já vamos ver. Vamos ver. A suspeita, viu, gente? Ela do lado Vamos lá. Eu já deixo aqui para a gente ver isso. É a maior parte da Bahia. Então, fala aí do Bem Te Ouvir, mas no site a gente assume que a gente está precisando melhorar a plataforma da SEMA, não é só na parte da educação ambiental, e a gente tem muita esperança que no processo de organização do sistema de informações de educação ambiental, a gente possa trabalhar esse aprimoramento, esse avanço tecnológico para a gente, né? Então, aqui também tem os livros, a gente colocou aí, tanto o PROEASE, né, foi da escuta ontem, de educação ambiental formal da Secretaria, tem as outras iniciativas também de outras secretarias, mas dá destaque aí para duas publicações que fizemos baseadas de bacias hidrográficas, para trabalhar esse entrega qualificado nas bacias hidrográficas do Grande e do Corrente. Queremos dar continuidade nessa parte de recursos hídricos. Tem a de floresta, tem o Bahia Sem Fogo, tem o Água para a Cidadania, que é os áudios seriados. Então, durante todos esses anos, houve todo um trabalho com relação a esse material, e tem, na expectativa em 2023, a gente trabalhar o cartaz, e tem também a resolução CEPRAM, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que trata sobre a condicionante de educação ambiental para os empreendimentos. Na verdade, desculpa, para os atos autorizativos, que não é só para a licença ambiental, lembrando que é para fiscalização, ASP, etc. Então, a gente está trabalhando essa regulação, já foi votada e a gente está agora numa fase mais detalhada. Conversamos ontem na CIE e a gente vai dar continuidade nesse ano 2023. Vai passar. Esse é o cartaz que a gente falou, que a gente pretende entregar, né, nas prefeituras, secretarias, escolas, fazer todo um trabalho com esse material que já está prestes, está no forno, saindo daqui a pouco, quentinho, igual um pão, bem caseiro, pode ir. Era importante falar do pátio, estou falando de coisas mais recentes, né? O pátio, ele é uma iniciativa, quer dizer, quem trabalha e faz a gestão desse plano de ação territorial, né, de conservação de espécies ameaçadas da região, de um trecho da Chapada Diamantina e da Serra da Jiboia, é a coordenação de gestão de fauna da Diretoria de Sustentabilidade e Unidade de Conservação do INEMA. Eles aqui estão à frente na gestão. Aqui é só uma das ações que é de educação ambiental, que a gente está no processo da etapa agora de mobilização dos municípios com relação a levar a educação ambiental nesses municípios. Então, estão citados ali. A equipe esteve entre 6 e 18 de março. Não só a equipe, também faz uma referência aí da DIES, parte está aqui, Jamile, Stephanie, Suzane é da coordenação do INEMA, Rosane, desculpe. Olha, gente, eu sempre troco nomes, viu? Mas é para ver se vocês estão prestando atenção para mim. E então, tem uma turma aqui que fez essa visitação. Aí, 5 minutos, viu? Pronto, estou na metade. Então, a gente fez todo o trabalho de mobilização e tem continuidade aí no VAT. Pode ir. Pode passar, assim, teve os cursos que a gente também trabalhou, os cursos com o programa Formar, que é a formação em meio ambiente de recursos hídricos. A gente tem uma plataforma EAD presencial mista de aulas síncronas. A gente trabalha cursos técnicos. Nesse caso, a gente trabalhou com 2 cursos em especial de fiscalização ambiental
e o de turismo sustentável, rapidamente, então pode passar. Aí fala da resolução, né? Toda a fase de trabalho da resolução, a gente está na fase agora do documento que vai ser, por exemplo, os servidores do INEMA vão ser capacitados, os técnicos ou servidores dos municípios vão ser capacitados para trabalhar esse documento orientador sobre a educação ambiental como condicionante dos empreendimentos. Vou falar só isso, mas dali a gente vai passar, a gente está na fase de entregar, disponibilizar primeiro para a CIE vai analisar. Então, em abril, a CIE se pronuncia sobre esse documento orientador, depois a gente manda para as duas instâncias do Sistema de Ambiente de Recursos Hídricos, CONES e CEPLAN, para conhecimento. Pode passar. Bom, então, da política, dos instrumentos da política, a gente já tem o programa de educação ambiental também, fez um processo participativo. Estamos, nesse momento agora, trabalhando para chegar à execução do diagnóstico estadual de educação ambiental e do sistema de informações sobre a educação ambiental. Pode passar. Do diagnóstico, a gente tem, no artigo da política, a gente tem todos os espaços ou fontes para tratar essas questões relacionadas para chegar ao diagnóstico ambiental. Então, é todo um processo de pesquisa das iniciativas, de todo o trabalho, né? Inclusive, eu vou dar um destaque aqui para as ações da fiscalização preventiva integrada, que é uma iniciativa que reúne uma série de instituições, né, sob liderança do CREA e do Ministério Público Estadual, e outras ações que a gente também trabalha com os municípios, né, já chegando lá, por meio dos consórcios públicos multifinalidades e intermunicipais. Então, a gente está trabalhando, e a gente já está fazendo até uma prévia com esses consórcios, para a gente ter um facilitador para chegar aos territórios do nosso país, Bahia. Pode ir. Com relação ao diagnóstico, também ainda o planejamento, só explicando, né, planejamento de políticas públicas, realização de pesquisas, elaboração de materiais educativos e do diagnóstico também, inevitavelmente, a gente tem que trabalhar e alimentar o sistema de informações sobre a educação ambiental, que precisa ser dinâmico, que precisa ter todo um trabalho, né, de ser alimentado e alimentar aos 14 milhões de habitantes do estado da Bahia. É pensar muito, e o Brasil, que sal o Brasil, pode ir. Acabando, gente, a importância, a gente fala da importância, né, do legado, das informações, da implementação, pode ir. Aqui é a origem, né, onde tudo começou, lá em 2006, a primeira proposta do TR para contratação, ali da parceria, mas eu sempre coloco que a CIE é nossa fonte, nossa instância de deliberação. As universidades é inevitável que a gente chegue, dialogue, e agora, então, mais de pergunta, nós temos várias referências e núcleos, coordenações e professores, né, nas universidades, e também trabalhar, como eu falei, com relação a, assim, e a gente cita ali, destaca a UEFES, a UESB, o trabalho do mapeamento dos projetos da SEMA, o mapeamento de experiências socioambientais, como a gente falou, que a gente tem, e esse trabalho com os consórcios, que depois, após, se surgirem perguntas, a gente pode falar mais detalhe. Também, né, falando da relevância, pode passar. Esse foi um questionário que se baseou no questionário da ANPEA e a gente aplicou aos municípios a partir dos consórcios, a gente fazendo trabalho com uma oficina de educação ambiental e gestão participativa com os conselhos municipais do meio ambiente. Então, a gente ainda está recebendo esse material, analisando, identificando também, trabalhando em indicadores, identificando a situação de cada município. Eu sempre digo que eu não gosto de ser generalista, essa coisa assim, nem o município está organizado, está todo mundo organizado, eu não gosto. Então a gente tem boas referências nos municípios e nos territórios de entidade, ótimas referências, inclusive nós da Bahia, tem o projeto Vozes, tem o Fórum de Educação Ambiental, como
começou a se trabalhar no território sertão produtivo, a gente tem boas iniciativas e também as parcerias das universidades. E esse questionário a gente aplicou, eu brinco dizendo que é também para dar uma chacoalhada, o pessoal entender o que é educação ambiental. Às vezes você chega no gestor, no técnico do município, você saber que você tem. Você conhece a resolução sertão tal e tal, você conhece isso, não sei o quê, para não ser, eles não entenderem, sair um pouco daquela coisa de que a educação ambiental é plantar muda no dia da árvore e fazer palestra no dia do meio ambiente. Pode ir. Aí foi um calendário, é o calendário de todo o processo do diagnóstico. O diagnóstico hoje, o TR, o termo de referência para fazer o diagnóstico, a gente está na fase agora de análise, ver se tem algum detalhe que a gente precisa trabalhar para a contratação, para mandar para a Procuradoria-Geral do Estado, para que emita um parecer para que a gente possa trabalhar essa contratação imediata ainda, no máximo no segundo semestre desse ano. Pronto. Aí só para falar da ANPE, que eu já fiz referência, vai passar. Estou correndo mesmo. Eu já falei dos territórios, a articulação dos territórios. É isso, gente. E aí é um pouco essa informação do TR. A gente pode disponibilizar a apresentação, que puder, lógico, né? Porque leitura dinâmica. Fala dinâmica é complicado, imagina a leitura dinâmica de slide. Pode ir. Obrigada. Não coloquei o QR Code, mas a gente pode mandar para o e-mail e para o WhatsApp de vocês. Muito bom, obrigada. Aqui, a gente passou um filme aqui, um pouco, quem viveu essa história, acho que sentiu uma nostalgia. E é interessante para a gente se reenergizando, porque apesar de todo o desmonte, e apesar da gente saber que tem muito para caminhar, mas nós já caminhamos bastante, né? Então, para saber um pouco mais sobre o estado da arte dessa terra maravilhosa chamada Bahia, chamamos a professora Maria Aparecida, mais especificamente a nossa querida Cidinha! Gratidão, obrigada pelo convite. E é uma honra estar numa mesa com tantos especialistas, tantas pessoas boas, as professoras que me antecederam, conhecimento, Renato, Kit. Então é uma honra. Eu sou aprendiz de educação ambiental, eu sou bióloga, trabalho com agroecologia, e dentro desse aprendizado eu estou trazendo aqui um levantamento que a gente fez junto com alguns estagiários, está aqui Daniela, que trabalha com a gente, Jéssica, que é do Mais-Sol, que trabalha com o professor Miguel, e entre outros estagiários, que a gente começou a fazer um levantamento de dados secundários nos sites das universidades, no site da SEMA, no site do IBAMA e vários outros de meio ambiente, buscando algumas informações sobre o estado da arte das universidades em relação à educação ambiental e algumas coisas da reserva da biosfera da Mata Atlântica. Então, alguma coisa que vocês já trouxeram, só está em gráfico, mas eles já trouxeram, já falaram, e talvez se tiver algum erro, se alguém não estiver, eu peço desculpa, porque a gente está em aprendizado aí, e foi meio rápido, mas é só para a gente discutir, começar a polemizar o problema que a gente pode ter com a educação ambiental no Estado, para crescer e melhorar, porque o objetivo é melhorar sempre, né? Então, diante desse contexto, a gente nunca pode esquecer de que já foi falado, devemos falar sempre dos povos primários dessa terra, de onde viemos e para onde vamos, o que a gente quer, né? Então, de onde viemos, nunca esquecer, eu estou com essa palavra agora, há tempos, que é ancestralidade, sempre trazê-la para nós, da onde viemos e para o que queremos. Então, por favor, isso aqui são fotos de movimento, por favor, da jornada de agroecologia que teve no estado da Bahia em fevereiro, então a discussão dos povos, tal, por favor. Por favor, Então, primeiro, já o Renato trouxe os principais postos avançados no Brasil. Então, dentro dos estados brasileiros, a Bahia se destaca, quando tem um número de postos avançados, né? Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Por favor. Daí o nome deles, que eles já comentaram, só achei 17, viu, gente? Vocês falaram depois de 15, então não sei. 2 perderam. Perderam o título, então desculpe, de onde eu tirei. Falta de floresta, não mais. Ah, tá. Então, e 15. a série da APA da
Lagoa Encantada do Rio Almada também não, mas aí entrou o Meliponac Politoral. Ah, tá. Então 15, vocês falaram, então 17, um erro aí estão eles, por favor. E daí, a gente fizemos esse levantamento de cada posto avançado, fomos buscar o que eles estavam considerando de atividade ambiental. Teve uma lista daqueles 15 postos, tudo que apareceu de educação ambiental. Dessa lista a gente foi selecionando os principais, os que mais se repetiram, tá? Então, de todos os postos ambientais do estado da Bahia, a atividade ambiental que repetiu quase todos eles, que mais tem, é o ecoturismo. Depois vem a trilha guiada. Daí tem hortos medicinais, meliponicultura, treinamentos, manejos animais e etc., como está colocado aí. Coleta de sementes, programas e projetos, né, voltados com a questão da educação ambiental. Observatório de passo, né, principalmente trilha guiada e ecoturismo. Então eu comecei a fazer também, não trouxe porque não deu tempo, em outros estados. Parece-me que a trilha guiada e ecoturismo também tem aparecido em outros estados. Tá? Então, por favor. Daí, dos postos avançados, né, da reserva da biosfera da Mata Atlântica, que o Renato trouxe, o grupo dele muito bem, como que é criado, essa coisa toda, daí a gente fez por territórios. Então, os principais territórios, né, do estado da Bahia. Então, apareceu que o território do Agreste, de Alagoinha e Litoral Norte é o que contém maior número de postos avançados, né, que até em cima do que a Adriana e Renato falou também. Depois a região de metropolitana 4, e os demais menos. Passa por gentileza. E aqui, não, desculpa, então, está lá em algum lugar na minha organização, perdi, mas depois eu recupero. Trazendo o nome deles, desses postos avançados, pelo menos na região do litoral norte. Em algum momento tá, depois a gente recupera, tá? Então, voltando para as universidades, a gente começou a fazer um estudo, botava a palavra-chave no site da universidade e também no Google Acadêmico. E apareceu com a palavra núcleo e centro ambiental, tá? Então, o que apareceu de núcleo, só essa palavra-chave, núcleo de educação ambiental ou centro de educação ambiental. O que apareceu para a gente? Apareceu que a Universidade Federal da Bahia concentra o maior número de núcleos de educação ambiental, depois seguida das demais. Daí a gente colocou também, falei, tem curso de pós-graduação nas universidades federais, nas universidades, né, de ensino superior da Bahia? Tem curso de pós-graduação? Não apareceu nenhum, nem mestrado, nem doutorado. O que apareceu foram cursos de especialização. Pode ver que quase todas elas têm. Um destaque é a Universidade Federal da Bahia e a UFRB, tá? Então as demais não tem. E eventos é uma coisa que a gente começou a colocar, mas não deu muito certo, porque era um número de dados muito grande, a gente se perdeu. Que eu queria entender quais os eventos de educação ambiental estavam acontecendo nessas universidades. Então, a maioria apresenta seminários, fóruns, palestras. Mas eu queria trazer uma coisa mais, mas o tempo não deu. Então, a questão de núcleo de educação ambiental e centro de educação ambiental, todas têm, mas quantidade pouca. Em algum lugar tem os nomes também. Por favor. E aí estão os nomes, né, os principais núcleos de educação ambiental, por exemplo, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade do Recôncavo, né, todas elas, passando aí os principais. Então a palavra-chave foi educação ambiental, tá? Daí apareceram esses núcleos. Se tem outros, tal, a gente não sabe, porque eu só usei essas duas palavras até para ficar mais fácil para poder fazer a pesquisa. É uma pesquisa preliminar, estamos começando, só para começar a discutir e ter mais ou menos para onde caminhar. Por favor. Daí outra coisa também que a gente tentou fazer foi, fomos no Lattes das universidades, no grupo de pesquisa, e usamos a palavra-chave, grupo de pesquisa e linha de pesquisa. Então o que eu achei interessante? A quantidade de linha de pesquisa, todas as universidades têm. A UNEB destaca com muitas linhas de pesquisa. A palavra-chave, educação ambiental, tinha que ter essa palavra, senão a gente não selecionava, educação ambiental. Então, todas as universidades, né, que a gente tem no estado da Bahia, distribuída nos diferentes campos do estado, têm linha de pesquisa e educação ambiental. Então, as pessoas estão fazendo dentro da linha de pesquisa. Mas apareceu um outro dado que eu achei interessante, mas o professor Marcos e vocês são muito mais especialistas para discutir, por favor. Que isso eu achei interessante. Quando bota grupo de pesquisa, não tem o número de grupo de pesquisa que está registrado lá para essas universidades em torno de 4 ou 5. Linha de pesquisa
em torno de 40, com a palavra educação ambiental com as suas diferenças, porém, grupo de pesquisa bem pequeno. Então, isso daí traz uma discussão, né, interessante sobre como é que está a pesquisa da educação ambiental nas universidades do Estado. Por favor. Daí o nome dos principais grupos de pesquisa que apareceu, está lá no CNPq, o nosso base de dados foi o CNPq. Por favor. E agora eu passo para a Jéssica, que é especialista de georreferenciamento e vai falar para a gente. Esse daqui é o Natan? Eu vou tentar falar por cima, porque o Natan que trabalhou, a gente estava fazendo o levantamento das experiências de agroecologia. Bem, daí eu chego na jornada de agroecologia e encontro o Natan, que é um estudante da professora Guiomar do grupo Geografar, já lá na frente, fazendo seu mestrado com esses mapas e já fazendo a validação com a comunidade. A gente o convidou para vir aqui, deve ter acontecido alguma coisa, porque ele não pôde vir, né? Eu acho que ele viajou lá para o oeste. No evento, pode ser. É maravilhoso, que bom, que bom. Então eu vou me intrometer, explicar o mapa, que na verdade eu não sei. Mas eu trouxe, eu achei muito interessante que eles colocaram uma área de construção do conhecimento, produção e comercialização. Gostei dessa divisão para poder trabalhar com as comunidades. Então, eu não vou me meter a explicar isso, que eu não sei, na verdade. Mas fica aí, está no Geografar, o menino está trabalhando agora com o pessoal do Gambá, é muito bom. Então, eu passo para a Jéssica, que ela vai explicar o mapa que ela fez sobre a questão nas universidades. Só para... Oi, gente, tudo bem? Jéssica, fotógrafa. Ok. Não, só chamar a atenção para duas coisas aqui. É que a gente pode perceber que, normalmente, o âmbito de construção de conhecimento que o Natan trouxe é de universidades e institutos na Bahia, está coincidindo com o âmbito de produção e de comercialização também. Então, isso foi uma das questões que ele começou a discutir sobre. Tá? Aí, o que foi que o Natan fizemos? Pegamos primeiro os institutos federais e universidades estaduais e universidades federais também da Bahia e falamos, poxa, normalmente são nesses centros em que acontecem fomentos de educação ambiental, núcleos e linhas de pesquisa. Então, vamos primeiro mapear onde estão essas universidades e institutos. Aí, vimos isso aqui. No primeiro mapa, a gente tem a universidade e instituto federal, e no segundo, a universidade estadual. Pode passar para mim. Quase não colocou o outro. Tá, mas tudo bem. Explica assim, a gente então, a ideia é que começamos a relacionar territórios de identidade tradicionais com lugares de conhecimento, e aí a gente vai ter aqui, na maioria de núcleos de educação que fomos mapeados, temos esses dois mapas sobre os institutos e universidades, mas esse aqui não são sobre os núcleos de educação ambiental, e aí no outro mapa é justamente isso. Os núcleos de educação ambiental estão majoritariamente no litoral do estado da Bahia e não coincide tão necessariamente com todos os territórios tradicionais que existem no território da Bahia. Aí eu tenho não só comunidades pesqueiras, eu tenho outras comunidades além disso. E existe um forte apelo agora na educação ambiental, principalmente na Bahia, com relação à área litorânea por conta da década dos oceanos. E isso também coincide com a criação de núcleos de linha de pesquisa. Oi? É onde tem dinheiro. E às vezes nem isso, viu? Porque da área, assim, quando eu vou trabalhar, você volta muito ali também. Ninguém lembra do nosso povo tradicional da Os Pretos. É isso. E aí, existe também alguns núcleos fora do litoral, mas não tem uma quantidade tão expressiva quanto eu tenho no litoral. E aí, nesse mesmo mapa também tem, colocando as unidades de conservação, porque são lugares de potência para quem tem educação ambiental, não só onde tem território tradicional e onde tem universidade. A universidade ela é responsável por uma área, digamos assim, mas que... Oi? Acho que... Ok. Pode falar. Os simbólicos tem que estar dentro desse processo todo isso. Sim, então, tem uma grande... Existe uma coisa, por exemplo, no estado da Bahia, que não só no estado da Bahia, mas que várias comunidades, ela não é só de um tipo de comunidade tradicional. Existem comunidades quilombolas que também são pesqueiras, existem comunidades quilombolas que também são indígenas e são pesqueiras. Então,
assim, elas sempre se intercruzam. Nunca é um só tipo, assim. Mas o que a gente tem é justamente esse apelo. Isso, a gente tem esse apelo no litoral da Bahia, um pouco mais diferente do que para a parte interiorana, mas que era justamente essa discussão de existem muitas universidades, existem muitos lugares de fomento de conhecimento, mas não todos produzem conhecimento com relação à educação ambiental e que também essa maior parte está realmente no litoral, não tanto na parte interiorana. Jéssica, quando eu for estudante, eu quero ser igual. E Jéssica acabou de passar no mestrado. Jéssica, da Baiana, trabalha com as comunidades pesqueiras, com o professor Miguel Senhora. Porém, foi encontrar o mestrado que ela quer trabalhar com comunidades tradicionais lá em Curitiba. Porque aqui no estado ela não encontrou. Acabei de passar no PPG-MAT. Acabou de passar. Gente, vamos lá para tentar finalizar essa mesa. Meio-dia, 3 minutos. São 11h57. O desafio não é meu. Não é meu, é coletivo. E mais do que isso, é um desafio e ao mesmo tempo uma potência que nós conseguimos com o poder da rede que nós temos enquanto educadoras e educadores ambientais. Chamamos então agora, neste exato momento, o diretor de educação ambiental do Ministério do Ambiente. Tem que falar em 3 minutos, vai ser um grande desafio. 3 não, em 2, né? Vai ser 2 minutos. Bom, primeiro cumprimentar a Jéssica e dizer que já tem abrigo lá no Centro de Educação Ambiental da Marília, da Universidade Federal do Paraná. Bom, assim, é tanta coisa, né, que está acontecendo. Primeiro, enquanto Universidade Federal da Bahia, né, há 2 anos atrás, eu submeti um projeto de um plano de trabalho, e nesse plano de trabalho estava o contribuir para a construção, em outras palavras, de um centro de referência em educação ambiental no estado da Bahia, não como uma idealização, mas como algo produzido com o estado da Bahia, com as diversas forças, os diversos movimentos sociais aqui do estado. E nessa perspectiva, eu andei errante durante esses quase 2 anos, né? Tive amigos até que disseram, pô, mas você é louco, né? Que você está indo pipocando, né? De grupo em grupo, né? É impossível. Imagina ainda uma pessoa um estrangeiro que chega de fora e indo de ponto em ponto, né, tentando articular essa perspectiva de um centro de educação ambiental. Tem vários companheiros aqui, George, Altino, pessoas de diversas áreas que acolheram essa iniciativa, né, que começou a ser construído. O primeiro conselho que eu recebi do reitor, numa mesa com Cecília, né, numa aula que a Cecília me convidou para dar, foi encontrar um núcleo dentro da universidade que acolhesse isso. E aí foi o Argacel, Cecília e todo esse grupo aqui que trabalha com educação ambiental, com educação e a questão do corpo, que para mim foi uma novidade. Eu não trabalhava, a gente não trazia essa questão do corpo com centralidade dentro da OCA, onde eu passei quase 40 anos da minha vida, mas eu percebi, né, a vantagem de ser estrangeiro é que você transita, né, por todas as tribos, né, e pode compreender um pouco melhor a riqueza que tem a educação ambiental no país. Eu já a tinha como referência, né, no período que eu estive no Ministério do Meio Ambiente, e nesses anos aqui, e nesses 2 anos aqui, isso se tornou mais patente.
desde uma rede de educação ambiental da Bahia, uma REABA, né? Tem Lilith, tem Breno aqui, tem outras pessoas que estão, né? Bernadette e tantas outras pessoas que são ativistas, né? Dessa rede de educação ambiental, e tem uma CIEA, né? Que apontam para aquilo que a gente tem visto como central na política pública de educação ambiental. Não se faz política pública de educação ambiental apenas com o Estado. É necessário que ela seja feita com o Estado e com a sociedade. E nenhum dos dois são irrelevantes. Ambos são absolutamente relevantes, senão nós não faríamos política pública de educação ambiental. E a questão dos centros de educação ambiental, a leitura que eu tenho tido a partir dessas experiências que vão sendo relatadas, vindas da Espanha e daqui, é que não pode um centro de educação ambiental ser de João de José de Maria, ser apenas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou apenas do Governo do Estado, ou apenas da universidade. Quanto mais a gente fizer esse exercício que a Marília explicitou aqui, de trazer diversos atores para parir junto, para planejar junto esse centro de educação ambiental, mais chance nós temos de diminuir a mortalidade desse centro. A mortalidade é grande, vocês viram no relato de Carlos, 50%. E quase todos os projetos e programas de educação ambiental que a gente conhece, eles vivem de soluço. Acende, apaga, né? Começa, termina, depois vem outro. E a maior prova disso é o desmonte que tiveram as políticas públicas de educação ambiental nesses últimos 4 anos no governo federal. A Rede Brasileira de Educação Ambiental enunciou um mote: desmonte nunca mais. Para que não haja mais desmonte de educação ambiental tão absurdo quanto nós tivemos nesses últimos 4 anos, nós precisamos aprender e reaprender e aprender de forma mais profunda como é que a gente faz política pública multicêntrica, política pública a múltiplas mãos. E o desafio que a gente tem se colocado, que nós temos dialogado, é como é que a gente, no estado da Bahia, construímos um centro de educação ambiental que possa ser exemplar nesse sentido. Por isso que nós temos mobilizado os companheiros da Galícia, companheiros de outros locais, não porque a gente quer ser imitador, fazer igual. Quando eu falei para a gente, eu estou indo para a Galícia para ver se fazemos uma parceria com a UFBA para fortalecer o centro aqui. Ela falou, mas os galegos para cá, aqui é uma outra realidade, os galegos não expressam a realidade. Eu falei, é verdade, mas eles podem nos fortalecer. Né? E é esse fortalecimento que nós estamos buscando nessa perspectiva de juntar Estado, município, universidade e sociedade civil organizada e setor empresarial para que haja possibilidade de diminuir o desmonte da educação ambiental. Se a gente perde o apoio de um governo, se a gente perde o apoio da universidade, nós temos as outras instituições que fazem com que esse centro tenha vida longa. E é essa perspectiva que a gente tem que aprender a fazer junto, porque nós não temos experiências brasileiras enraizadas, capilarizadas de fazer junto. Né? Nós temos, especialmente na universidade, né, que a gente tem uma fogueira de vaidades enormes, né? Cada um tem o seu núcleozinho, o seu grupo fazendo educação ambiental. Né? Muito legal essa iniciativa que Cidinha está tendo de articular, de fazer memória, de fazer mapeamento, até para a gente ver, na própria UFBA tem mais 5, 6, 8, 10 núcleos. Onde é que estão essas pessoas? Como é que a gente articula essas pessoas? Um centro, eu gostei muito da exposição da Marília, porque ela dá materialidade para as possibilidades que nós vamos fazer. E gostei muito da exposição da professora Dolores, porque mostra que o centro de educação ambiental que nós queremos na Bahia e que nós queremos no Brasil é um centro popular, de educação ambiental popular, é um centro comprometido com organização e transformação da sociedade na direção do que foi exposto aqui, uma nova cultura da terra, dos territórios e dos corpos. Como é que a gente constrói essa nova cultura? É superando essa fragmentação, individualismo, competitivismo que reina entre nós ainda, em cada um de nós. Né? Por isso que a minha expectativa, né, era a gente hoje à tarde fazer um diálogo mais aprofundado sobre isso. Eu não sei se nós temos condições. Eu confesso que eu, particularmente, estou cansado em função dessa coisa do virtual, né?
de atenção que vai dar, não vai dar, etc. E também acho que talvez seja precipitado a gente querer hoje sedimentar tudo isso. Talvez o melhor seja a gente criar um processo de diálogo com mais momentos para ir fermentando essa proposta de centro de educação ambiental. Tem diversas questões ligadas a isso. Uma delas é salas verdes. Salas verdes são centros de educação ambiental. Outra delas é os postos avançados de Mata Atlântica já não são centros de educação ambiental. Nós queremos um centro, ou paradoxalmente nós queremos um centro descentralizado. Nós queremos uma política de educação ambiental descentralizada nos 417 municípios baianos. Nós queremos que cada território de identidade, com os seus técnicos contratados para promover a questão ambiental, a descentralização da questão ambiental, se comprometa com fazer a educação ambiental chegando nos 417 municípios. Como é que a gente faz isso? Com os 100 e tantos campi universitários que tem na Bahia, a Bahia é um estado do Rio, tem 12 universidades públicas, universidades e institutos federais, mais de 100 campos universitários. Será que essa rede de campos universitários, de campus e campi universitários, será que essa rede de postos avançados de reservas com campos, com diversos campos, essa rede de postos avançados de reserva na Mata Atlântica, essa rede de salas verdes, tudo isso não pode conspirar junto nessa perspectiva de mudança cultural, de transformação radical? Só eles? Não, tem outros. Lá no norte de Portugal fizeram um diagnóstico de centros de educação ambiental com potencialidade de ser, que não tem nome, centro de educação ambiental, mas é um centro de resgate da cultura do pão, de resgate da cultura do vinho, de resgate de alguma tradição local, e eles estão interpretando como centros de educação ambiental. Então, é uma problemática que precisa ser aprofundada entre nós para que a gente crie uma proposta exemplar de centro de educação ambiental que não seja um elefante branco, que não seja uma grande construção que depois ninguém utiliza e que fortaleça essa malha descentralizada. Então, quando a Marília deu o exemplo de como que eles estão acolhendo a rede paranaense de educação ambiental, como é que eles estão acolhendo outras iniciativas locais e outros movimentos sociais, ela mostra para nós o potencial de ter sim um centro de educação ambiental que seja referência, que tenha documentação, que tenha jovens brilhantes, né, que trazem outros repertórios para dentro do centro de educação ambiental, mas ao mesmo tempo esse centro tem o compromisso de fortalecer as salas verdes, as reservas dos postos avançados das reservas da biosfera, etc. Então a minha proposta, para terminar, é que a gente crie a partir de hoje um processo de organicidade na construção dessa perspectiva de centro de educação socioambiental na Bahia. Que o momento que nós estamos nos propondo a fazer isso é um momento que os 8 países de língua portuguesa estão se propondo a fazer isso. Nós estamos vindo agora em julho para Maputo com um dos pontos de pauta é a rede de centros de educação socioambiental dos países lusófonos, dos países lusófonos mais Galícia. Então, essa rede, ela pode dialogar com essa nossa experiência, né? Não vai dialogar só com a experiência de um ou outro centro, vai dialogar também com essa experiência emergente aqui no estado da Bahia e que a gente quer que esteja no país. Então, os técnicos da educação ambiental lá no Ministério do Meio Ambiente, absolutamente desmotivados por 4 anos de repressão, 4 anos de proibições, eles, quando eu levei essa proposta, né, de centro de educação ambiental, eles falavam, Marcos, mas isso é um pessoal desmotivado. Quando a pessoa está desmotivada, vamos buscar. Aí, no Ministério do Meio Ambiente sobreviveu a política de salas verdes. Então, vamos fortalecer essa política de salas verdes. Apesar dela estar bem deteriorada, vamos fortalecer. Agora, como é que a política de centros de educação dialoga com isso? Nós estamos construindo lá e queremos construir com vocês aqui. Eu acredito
né, que, junto com Rita Silvana, que está sendo uma companheira fundamental em Brasília para a gente reestruturar a política pública de educação ambiental, e junto com a sociedade civil organizada, que pautou esse governo para restituir a educação ambiental, porque não tenho dúvidas, nós somos ainda muito fracos em termos das políticas institucionalizadas, do coração dos políticos. Nós só conseguimos espaço novamente porque houve uma grande mobilização da sociedade e porque nós temos, ao lado do presidente da República, uma primeira-dama que é sensível à causa da educação ambiental, dessa perspectiva de participação da sociedade, e está dialogando com o presidente da República, que, ao contrário de 2003, 20 anos depois, está mais aberto à questão ambiental, porque também não tem como estar, né? Só se não tiver ouvido e olhos para que o mundo inteiro está reivindicando a questão ambiental. Então, acho que o momento é positivo. Eu e Rita, a partir de Brasília, vão estar comprometidos com isso. A OPA, o Laboratório de Educação e Política Ambiental lá de São Paulo, também está comprometido com essa perspectiva, e a gente espera que aqui na Bahia a gente tenha essa acolhida, né, desde dentro da universidade com a HCEL e a SEMA, que foi fundamental para viabilizar esse evento. Eu acompanho passo e passo os protestos do movimento ambientalista em relação ao Estado, ao INEM, etc. Sou solidário em todos eles. No entanto, eu sei também como é difícil governar. Eu sei como é que é uma correlação de forças cotidianas lá dentro. E eu acho que é no diálogo que nós vamos conseguir avançar. A primeira experiência que eu tive de diálogo com o novo secretário foi de acolhimento e de colocação da Kitty e do Tiago para estar conosco pensando em como viabilizar esse seminário. A gente conseguiu viabilizá-lo a duras penas, com muita dificuldade, com perda de recursos que vinha da CAPES, etc., mas que já nos dá fôlego para levar adiante essa perspectiva de trabalho conjunto coletivo. Então é isso, gente. Acabei. Então a gente passar o debate para depois do almoço. Então, a Rita que manda. Então, a gente tem duas possibilidades. Primeiro, só registrar que Marcos, nos 13 minutos, falou em 14, foi super bem. E assim, em especial, agradecer essa mesa, porque conseguiu, em um espaço de tempo muito curto, trazer informações muito importantes. Então, eu quero realmente, aqui, em nome de todo o coletivo, agradecer a vocês por essa atenção, né, de ter preparado um momento de 20 minutos, conseguir falar em 15 minutos de forma encantadora e potente, o que é importante. Então, são informações que a gente... Foi ótimo. Então é importante a gente saber que tem informações e a gente pode contar com essas pessoas para conversar um pouco mais. E aí, em relação a essa conversa, eu queria ver o que é que a gente vai acordar. Se adota a proposta de Marcos e a gente estende mais um pouquinho e faz um momento de diálogo aqui de perguntas, uma rodada só de perguntas em bloco, e não tem um encontro à tarde, porque aí a gente amadurece, e aí então esse diálogo aí sai para almoçar, no almoço a gente continua dialogando e avança. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade... Não, aí tira, esquece. Cecília já tirou a segunda possibilidade. Não, entendi. Não tendo a tarde, é melhor. Eu vou ajudar nessa organização que tem, então. Rita, temos que convidar a outra mesa. Falei isso, estou lembrada. Eu quero só, antes de chamar para montar a mesa aqui, eu vou pedir 2 cadeiras aqui.